A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana tem mais de 500 anos no mundo inteiro. Nós estamos aqui no Brasil há quase 170 anos. O primeiro missionário presbiteriano chegou aqui no Brasil no ano de 1859, no mês de agosto. Aqui em Lages nós estamos atuando há mais de 100 anos. Talvez você já tenha passado pela nossa igreja, em frente à nossa igreja, tenha visto e falado que construção bonita, é uma igreja histórica, uma construção antiga, preservada, e você é nosso convidado para estar conosco. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fausto de Souza, número 353, no centro da cidade, quase esquina com a rua Correia Pinto. Nós vamos orar agora e depois nós vamos estudar a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos tirar um momento da nossa vida, Pai, para estudarmos a Tua Palavra, pensarmos a Tua Palavra e, Senhor Deus, refletirmos sobre a importância, a Tua importância, quem Tu és, quem nós somos e a Tua vontade para nós, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse mês de janeiro na Igreja Presbiteriana de Lages nós vamos estudar um pouquinho sobre como Deus se mostrou para o povo de Israel na saída deles do Egito. E eu quero meditar com vocês hoje sobre o Deus que sustenta. É como ele se mostrou através de vários atos durante os 44 anos que o povo de Israel vagou no deserto do Sinai. Às vezes a gente começa a pensar e a analisar e refletir sobre por que uma viagem que duraria 4 meses durou 44 anos. Não há uma explicação tão simples para isso. Aliás, tem muitas coisas na nossa vida que as explicações não são simples. Ouso dizer que há muitas coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir ter explicações. William Shakespeare, um teatrólogo, um dramaturgo inglês, o mais famoso dramaturgo inglês, disse em uma das suas peças: há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. A gente tenta explicar muitas coisas, mas algumas nós não conseguimos. Mas para a saída do povo de Israel do Egito ter demorado 44 anos, há um motivo para isso. Se você traçar em linha reta a saída deles, eles iriam demorar 4 meses andando. Mais de 3 milhões de pessoas, entre homens e mulheres e crianças, andando com gado, com outros animais, indo para a terra prometida. Saindo da escravidão do Egito e indo para uma terra que manava leite e mel. Saindo de um lugar onde eles eram forçados a trabalhar e eram maltratados, para um lugar onde eles teriam todas as bênçãos de Deus. Mas a explicação para demorar tanto tempo? E a própria Bíblia fala. Deus queria mostrar para eles quem Ele era e queria fazer com que eles entendessem que Ele era o único e verdadeiro Deus. Muitas vezes a gente começa a se pensar, começa a se bater, começa a se perguntar e falar assim: mas por que era necessário isso? Israel, quando foi para lá, foi Jacó e seus 12 filhos e as famílias desses filhos. Eram pouco mais de 100 pessoas. Agora eles eram, depois de 430 anos, eles eram uma multidão, eram milhões e milhões de pessoas.
Tinham se passado 430 anos. Eles ouvindo sobre os deuses egípcios, ouvindo e pensando como o egípcio pensava e entendia o mundo, e eles não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro. Eles só sabiam quem eram os ídolos egípcios. E agora Deus queria não tirá-los simplesmente do Egito, mas Deus queria tirar a idolatria e os deuses egípcios do coração deles. Quando Deus avisou que eles iriam para a terra prometida, que eles sairiam do Egito, Deus falou para eles juntarem suas coisas às pressas. Não deu tempo deles serem mantimento. Não deu tempo deles fazerem ali uma marmita. Não deu tempo deles fazerem um rancho e guardarem as coisas para levar. Foi tudo às pressas. E uma das primeiras coisas que a gente sente necessidade é de comida. E eles reclamaram, porque faltava comida. E Deus agora vai mandar comida para eles, de uma maneira totalmente diferente da nossa. Se eu quiser comer, se tu quiseres comer, nós precisamos trabalhar, ganhar nosso salário e ir lá e comprar a nossa comida. Se você está aí no sítio, ouvindo esse programa, assistindo esse programa, talvez você tenha o privilégio que eu não tenho de ir plantar, de cuidar dessa plantação, de colher e de beneficiar o que você plantou. Penso no arroz, penso no trigo, penso em frutas, que é tão comum na nossa região, penso na soja, e você se alimentar disso. Mas ali no meio do deserto não tinha como plantar, não tinha como fazer nada, era só esperar de Deus. E Deus ouve a oração deles. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 16, livro do Êxodo capítulo 16, os versículos 1 ao 10, que diz assim a palavra de Deus. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Nós vemos aqui o texto de que o povo de Israel estava com fome. Passado 45 dias da viagem deles, todos os mantimentos tinham acabado. Não havia mais pão, não havia mais comida, havia os animais que já estavam fracos.
E eles começaram a falar e a reclamar e a dizer: nós estamos com fome. Não sei se você já passou por essa situação de estar viajando e estar com fome e não ter um lugar para parar, para comer. Eu acho que essa é uma situação que todos nós já passamos. Mesmo tendo levado lá um lanche, chegou um momento que bateu a fome e nós queríamos um lugar para comer. Só conseguimos um lugar que tinha lá um pastel. Mas aquele pastel estava uma delícia. Aqui com o povo de Israel aconteceu a mesma coisa. Eles estavam famintos. Eles estavam querendo muito comer, pois não tinham mais o que comer. E eles começam a reclamar e a dizer: quem me dera estar sentado lá no Egito, junto às panelas de carne, onde que eu tinha comida à vontade. Uma das piores situações que nós temos é passar por privação. E passar por privação de comida. Mas Deus respondeu à oração deles. E Deus mostrou para eles que Deus podia sustentá-los. Dar o pão deles a cada dia. E essa foi uma lição dura que eles aprenderam. Pois o texto continua aqui no capítulo 16, dos versículos 22 até o 36, de que na manhã seguinte Deus fez com que o maná caísse do céu. E ao cair o maná do céu, eles recolhiam a cada dia a medida que eles deveriam comer. No primeiro dia teve gente que foi esganada. E perdoa que usar esse termo esganado. Mas teve gente que recolheu tanto que apodreceu. Criou bicho. O texto aqui de Êxodo fala justamente sobre isso. O pão que eles recolheram, que era parecido com uma bolacha creme cracker ou com um bijuzinho, criou bicho. E aquilo começou a cheirar mal. Agora imagine 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas acampadas, cada um com sua família, cada um levando e comendo mais, pegando mais do que precisava, o cheiro que havia e o perigo de uma infecção alimentar ali. No segundo dia, eles tiveram que jogar fora aquilo, queimar e jogar fora. No segundo dia, eles aprenderam já que deveriam pegar somente o que era necessário para aquele dia. E a gente vê Deus mostrando para eles que a cada dia ele mandava novamente o pão, todos os dias para eles, para que não faltasse alimento para eles. A gente vê aqui o cuidado de Deus diário. E ele fala que no 6º dia vocês vão recolher em dobro e vão cozinhar esse alimento. Por que isso? Porque o 7º dia é o dia de descanso. A gente vai ver aqui em Êxodo capítulo 20, mostrando para nós aqui os 10 mandamentos. Ele fala aqui que no 7º dia deveria haver o descanso para as pessoas, para os animais, para os funcionários, para os escravos, para todo mundo. Porque todos necessitam de um dia de descanso. Quando eu vejo isso e penso nisso, nesse texto aqui, eu me lembro muito bem da oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí me faz lembrar o texto que eu gravei há pouco tempo atrás, de Mateus capítulo 7, e depois de Lucas, que fala a mesma coisa, dizendo que nós não devemos estarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Deus revelou aqui para eles que era o Deus que daria sustento diário para eles. Não só na questão do maná que descia todos os dias, na questão do pão que descia todos os dias, mas Deus deu para eles sustento a cada minuto e a cada instante da vida deles. Durante esses 44 anos, a Bíblia fala que
as roupas deles não envelheceram. Eu não consigo imaginar isso. Eu tenho até roupas que já têm 20 anos lá no meu armário. Mas são roupas que eu uso de vez em quando. A roupa que eu uso sempre é 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos que ela vai durar. Porque logo depois ela está gasta. Ela não serve para mais nada. O máximo que ela serve é para virar pijama, se você tem o hábito de transformar uma roupa velha em pijama. Mas Deus não deixou com que faltasse nem roupa para eles. Deus não deixou com que faltasse água para eles. E você pensar que eles estavam viajando e andando no deserto do Sinai, e que ali havia calor intenso e escassez de água. É uma cena comum nossa e virou motivo ainda maior e dentro de filmes, dentro da ficção, dentro da literatura, a questão do oásis no deserto. E eu tenho a impressão que essa ideia aumentou ainda mais depois que houve a Segunda Guerra Mundial, já que os norte-americanos lutaram contra os alemães já no deserto, ali no norte da África, para expulsarem eles de lá. E essa temática da falta de água ficou muito comum ali. O ano passado nós tivemos essa questão no Rio Grande do Sul, aqui do nosso lado, a falta de água. E Deus não deixou com que faltasse água para eles. Deus não deixou com que faltasse ali nada para eles. Deus mandava até as codornizes, que eram pequenas aves, as codornas, como a gente chama aqui no nosso país, para que eles pudessem ter carne para alimentar, a se ter uma alimentação saudável e balanceada. Deus cuidou deles nos pequenos detalhes. Isso faz lembrar para mim como Deus cuida de mim hoje também. Porque muitas vezes nós nos preocupamos e ficamos ansiosos perguntando como vai ser o nosso futuro. Há muita coisa que pode fazer com que a gente pare e pense sobre isso e tente refletir sobre isso. Nós podemos pensar nas questões financeiras, questões econômicas do nosso país. Há notícias alarmantes para a gente. Há notícias de déficit fiscal. O que é isso? O governo gastando mais do que arrecada. Há notícias de empresas fechando, não só aqui na nossa região de Lages, mas no Brasil inteiro. Nós temos aqui um supermercado que tinha aqui em Lages, está fechando sua unidade aqui e está fechando várias unidades no Brasil inteiro. A questão também de perda de emprego, e a gente precisa pensar nisso, se preocupar com isso. Pois, como eu falei, logo no início aqui desse programa, para a gente comprar alimento, a gente precisa trabalhar. Nós vamos vender a nossa mão de obra para que alguém nos pague e a gente tenha com o que comer. Há questões políticas. Entra governo, sai governo, há mudanças de realidade. Há questões climáticas. Se você está aí no sítio, você sabe muito bem o que é isso. Se não chover, não tem alimento. Se vier uma geada no tempo errado, mata tudo. Se vier um granizo, como houve esses dias aí em Capão Alto, destrói tudo também. Mas diante de tudo isso, diante dessa realidade que nos assusta, a gente precisa lembrar de que Deus está cuidando de mim e de você. Deus está cuidando de nós. Deus está se colocando entre nós. E Deus diz que nos ama. E Deus diz que sempre vai haver chuva. Deus diz que sempre vai haver sol. Deus diz que vai sempre mandar o seu mantimento.
E nós precisamos confiar em Deus. Porque se Ele fez isso lá no passado, e foi um milagre tão grande, que às vezes a gente não consegue entender e duvida sobre isso, a gente precisa entender e compreender de que Deus é o mesmo hoje. Como Ele se revelou lá no passado, Deus que dava mantimento dia a dia para o povo de Israel, Ele é o mesmo Deus hoje. O autor aos Hebreus fala na sua carta que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo expressa quem é Deus. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aliás, o nome Yahvé, ou Jeová, tem justamente esse significado, o Deus que não muda. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos abençoar nessa travessia que nós estamos fazendo, nessa jornada que nós estamos fazendo na nossa vida. E Ele vai dar o sustento para nós, porque Ele é o Deus que nos sustenta, porque Ele é o Deus que nos guarda, porque Ele é o Deus que nos abençoa. Eu queria que você hoje, ao assistir esse programa, você pensasse e refletisse sobre isso. Que Deus é o Deus que nos guarda, que nos ama e que nos sustenta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos a Tua Palavra, que é nosso guia e que é nossa direção. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale, que nós creiamos, Pai Santo, de todo o nosso coração em Ti. E creiamos que o Senhor é o Deus que nos sustenta, Pai. Que mesmo diante das dificuldades, o Senhor não vai deixar faltar pão na nossa mesa. O Senhor não vai deixar faltar alimento na nossa mesa, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa. Cuida daqueles que estão doentes. Se é do Teu querer, da Tua vontade, dê cura para eles. Abençoa aqueles que estão passando por problemas emocionais, familiares. Solucione esses problemas, dê emprego para os desempregados, Pai. Abençoa aqueles, Pai Santo, que estão com dificuldades, Pai. Abençoa o nosso município, Pai. Faz com que a gente cresça, com que a gente tenha governantes que creiam em Ti, que Te amem. Abençoa o nosso Estado, Pai Santo, da mesma forma. Abençoa o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages, para estudarmos mais a Palavra de Deus. Rua Afonso de Souza, número 353, ali no centro de Lages. As nossas atividades principais são aos domingos, 9 horas da manhã, culto, logo depois escola dominical, e à noite, às 19 horas, um outro culto ao Senhor. Que Deus te abençoe. Você é convidado para estar conosco lá na igreja. Continue com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti.
com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador.